brasileira. O resultado que saiu hoje do PISA, a gente vai falar sobre a questão da matemática, da ciência. 7 em 10 alunos do Brasil não sabem o mínimo de matemática. 7 a cada 10 estudantes de 15 anos não aprenderam o mínimo na área de matemática. Esses alunos não conseguem resolver contas simples ou comparar a distância entre duas rotas, por exemplo. Esses são dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022, que ele é divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma das principais avaliações da educação básica no mundo e traz números e a comparação, inclusive, entre os países, com os primeiros resultados em matemática, leitura e ciências, e indica o impacto negativo da pandemia de Covid no Brasil. Depois de uma década sem avanços significativos, o Brasil agora regrediu ainda mais na área de matemática, mas, ao mesmo tempo, a queda por aqui foi menor do que a média dos países ricos, mas o Brasil já estava muito mais abaixo. O percentual de alunos com baixo desempenho em matemática é de 31% nos países da OCDE, enquanto no Brasil esse índice é de 73%. No ranking geral da disciplina, o Brasil ocupa a posição de número 64 entre os 80 países que participam da avaliação. O Brasil ficou atrás de outros países latino-americanos como Chile, Uruguai, México e Costa Rica. O que alguns especialistas dizem é que a falta de professores na área de matemática e as dificuldades na formação desses profissionais estão entre as razões desse péssimo desempenho do Brasil nessa área. O Brasil está entre os piores países do mundo na área de matemática e ciência. É um resultado vergonhoso, né, Josias? É vergonhoso. Nós estamos falando da principal avaliação internacional de educação. Esse PISA é um exame aplicado a cada 3 anos, e o Brasil participa desse programa há 23 anos. Nesse período, passaram pelo Palácio do Planalto 5 presidentes: o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o Temer e o Bolsonaro. E as notas dos jovens estudantes brasileiros mantiveram 2 características praticamente imutáveis: são baixas e estáveis. No resultado que está sendo divulgado nessa terça-feira, que se refere a 2022, o Brasil continua entre os 20 piores países do mundo no ranking de 81 nações. É muito desalentador você perceber que 7 em cada 10 alunos brasileiros, na faixa ali dos 15 anos, não sabem fazer contas básicas. Metade dos estudantes tem dificuldade para entender o que lê e dificuldade para compreender conceitos os mais elementares de ciência. E não se chega a um desastre desse tamanho por acaso. Graças, inclusive, nesse ano passado, graças ao esforço de governadores, prefeitos, o país atenuou os efeitos educacionais ruinosos que foram produzidos pelo negacionismo do Bolsonaro, pela inépcia do MEC durante a pandemia. O penúltimo teste do PISA, que tinha sido fechado lá em 2018, foi divulgado em 2019, ali, primeiro ano do governo Bolsonaro. E também o Brasil foi colocado ali entre os 20 piores. O Abraham Weintraub, que era a piada que dirigia o MEC naquela ocasião, atribuiu os maus resultados à doutrinação esquerdófila, foi a expressão que ele usou, do PT. Esse novo levantamento revela que, fechado em 2022, para lembrar, último ano do Bolsonaro, revela que as teorias direitófilas do capitão tampouco deram em boa coisa. Normalmente, notícias sobre o MEC saem na editoria de educação, mas sobre o Bolsonaro, o excesso de ideologia empurrou o Ministério da Educação para a seção de política. Com o tempo, o assalto praticado por pastores lobistas, prepostos do Centrão, levou o MEC para as páginas de polícia. O PISA, Fabiola, de 3 em 3 anos, ele vai expondo esse flagelo brasileiro, né? Ele foi aplicado pela primeira vez no Brasil em 2022,
ainda era presidente o Fernando Henrique Cardoso. Naquele ano, avaliou-se apenas o conhecimento dos alunos em leitura. Depois, nos anos subsequentes, entraram matemática e ciência. Em 2 décadas, a variação positiva mais expressiva aconteceu com a média de matemática entre os anos de 2003 e 2009. Ainda era primeiro mandato do Lula, mas esse ponto fora da curva ali, que depois não se repetiu mais, ele não foi suficiente para retirar o Brasil desse ranking dos piores do mundo. Desde então, essas notas atribuídas aos estudantes brasileiros, elas registram essas variações estatísticas negligenciáveis. E vamos tocando esse barco. A cada triênio, o PISA expõe essa raiz do atraso, isso é a raiz do atraso brasileiro. E o mais grave é que a ruína educacional ela evidencia uma certa vocação nacional para a mediocridade. Entra presidente, sai presidente, e a gente vai vivendo essa realidade. Acho que precisamos de talvez um plano real da educação, alguma coisa que revolucionasse a educação no Brasil. Senão, vamos nos habituando a essa mediocridade. Como mudar isso, Sakamoto? Qual é a saída para a educação? Como até o Josias trouxe aí um panorama dos últimos anos, né? A gente teve uma pequena melhora em matemática, por exemplo, no último governo Lula, primeiro governo Dilma, depois estabilizou e caiu na área da matemática. Já de leitura, teve uma piora ali, depois melhorou um pouquinho, mas tudo muito, muito ruim, né? Na verdade, tudo muito ruim. Anos e anos, décadas e décadas. Qual é a saída? Como que a gente pode melhorar? Nesse momento, a gente está fazendo alguma coisa para melhorar isso? Fazendo a gente está, Fabiola. Tipo, existe ações sendo aplicadas, né? Tudo, só que é tudo muito difícil por uma série de razões, né? E aí eu vou até colocar para vocês. Ele paralisou, ele estabilizou. Que pena. Ele estabilizou igual o PISA. A Cris está ouvindo? A Cris não está estabilizada, tá, Eu tô. Cris? Não, a Cris Não, tá eu acho ouvindo. que eu tô. Então eu vou passar a Eu bola acho para você, ô Cris, para comentar. Daqui a pouquinho eu volto com o Sakamoto. Vamos reconectar com ele. Caiu a transmissão aqui com o Sakamoto, mas a gente retoma daqui a pouquinho. Ô Cris, vou passar para você a bola então. Como é que você vê a saída? Essa mesma pergunta que eu fiz. Você vê alguma coisa sendo feita hoje? Como a gente pode mudar essa realidade tão horrorosa da educação brasileira? Eu estou muito curiosa para ouvir a resposta que o Sakamoto estava dando, porque o que está se fazendo, né? O que eu vejo, Fabiola, eu sou mãe de uma criança que está estudando, eu vejo que a educação de qualidade está cada vez mais cara, os livros estão cada vez mais caros, eu vejo que as crianças e os adolescentes estão cada vez lendo menos e com menos paciência para estudar, então eu estou preocupada com o futuro. E quando a gente está falando aí de educação, desse resultado catastrófico do Brasil, a gente está falando também em desigualdade, em economia, em segurança pública, né? Porque o que essas crianças e esses adolescentes vão conseguir fazer, em que condições de competir no mercado de trabalho eles vão estar, ou a gente vai estar sempre privilegiando quem já está saindo de uma condição econômica ótima, e aí essas pessoas vão continuar em condições econômicas ótimas, e quem não tem condições de pagar esses livros caros, esses estudos caros, esses reforços, às vezes, que as crianças precisam para estudar, onde essas crianças vão parar, né? Muitas vezes elas não vão ter condição de trabalho, não vão ter condição de competir no mercado, vão acabar entrando para o crime para sobreviver. Então, a gente está falando de manutenção de desigualdade, de questões muito graves